E o que você vê nessa parte de taxação, né? Então, recentemente, o Haddad veio taxando primeiro, botando mais no IOF, botou no LCI, botou no LCA, quer botar nas outras partes da renda fixa, quer botar no Fiagro. E uma brecha, entre aspas, que ficou pra galera que quer mandar o dinheiro pra fora é que, por mais que o IOF tenha subido pra você comprar dólar de forma tradicional, você abre qualquer exchange de cripto e vai trocar por SDC ou SDT, você ainda tá tranquilo. Você acredita que vai chegar essa taxação no mercado cripto também? Eu acredito que é inevitável, porque se o mercado crescer, vira muito interesse. Tem muito dinheiro, e se tem dinheiro, o governo vai ficar de olho para taxar e ganhar um dinheiro em cima disso. O governo ele vive de tirar a casquinha do que valoriza muito, do que cresce muito. Então, esse é um lado negativo, porque, assim, cara, as pessoas não prestam atenção, mas cripto envolve muita variável, cara. Vou dar um exemplo. Você vai comprar Bitcoin aqui no Brasil, você tem que passar pelo dólar primeiro. O dólar tava 6,30 antes, agora tá 5,55 mais ou menos. Sim. Quem comprou lá atrás já perdeu no dólar. E se comprou um altcoin, perdeu mais ainda. Exato, que agora o Bitcoin voltou para as máximas, né? Mas o Bitcoin tava nas máximas, enquanto o dólar tava a 6 e pouco, então... O Bitcoin em real não bateu máximo ainda, acredito eu. Não bateu ainda a máxima porque o dólar Sim. deu essa retraída, mas o Bitcoin passou de 600 e poucos mil reais por conta dessa subida do dólar junto com o Bitcoin em novembro. E quem comprou ainda, mesmo com o Bitcoin recuperando, não recuperou em reais, né? Exato. E aí você imagina, já tem essa problemática que a maioria ignora. Eu vou comprar Bitcoin, qual a cotação do dólar? Não tem nem ideia. Sabe, às vezes você valoriza em Bitcoin ou valoriza em alguma moeda, só que o dólar tá lá puxando você pra trás, né? Tá como um peso na tua perna. Mas eu vejo que o dólar, o Bitcoin ser cotado em dólar, acho que na média vai ser mais positivo do que negativo, né? Porque na média o dólar tá subindo mais do que o real subindo em relação ao dólar, né? Então, Tem projeção pro dólar de bater R$7. Assim, teria que ser um negócio muito bom, porque o que aconteceu até agora de você ver o Bitcoin na máxima e o dólar também, cara, aquilo ali foi o ouro pro brasileiro médio. Foi maravilhoso, cara. Você vendia no melhor preço possível. Sim. Agora já tá um pouco mais difícil. Beleza, o Bitcoin tá na máxima, mas o dólar já não tá. Se você tá buscando valorização em reais, não é o máximo agora. Então tem uma diferençazinha, sabe, entre os dois. Agora, se a gente tiver uma situação que o Bitcoin tiver na região dos 120, 140 e o dólar tiver 7, cara, eu não deixaria isso passar barato, não. Porque você pode usar o dólar como uma métrica de topo também. Se o dólar bate um alvo em 6, vamos falar 7, mas 6,90, por exemplo, que é um alvo, cara, batendo ali, tem uma chance do dólar retrair. Assim como foi 6,30, caiu bastante, então pode ter essa retração. Se você cruzar a informação do real dólar, você puxar a informação da cotação do Bitcoin, ver onde está a zona de venda, você pode fazer uma venda bem posicionada para extrair o máximo e depois se reposicionar, ou pelo menos para se proteger. Até porque o pessoal fala, mas o real, o dólar pareado em real, ele só tem a ver com o Brasil. Não, mexe com tudo, porque o dólar... a gente é uma relação Brasil e Estados Unidos. Então, qualquer coisa que os Estados Unidos faça, afeta a cotação. Qualquer coisa que o Brasil faça, afeta a cotação. Então, a gente tem nessa métrica um filtro de comportamento dos Estados Unidos. Então, a gente consegue ver como que está a economia também americana com base na cotação do real. Então, quando você junta um monte de informação, por exemplo, cotação do Bitcoin, cotação da bolsa, você vê a cotação do petróleo, você vê, enfim, vários outros gráficos econômicos, tudo se interliga, cara. E se você vê se tá tudo perigoso, você só vende. Esse é o papel da análise gráfica que as pessoas acham que é balela. Mas é muito mais importante do que você focar em trade, que é esse gerenciamento de risco. E aí, uma coisa que, assim, eu falo para vocês como dica, que é importantíssima. O petróleo é um dos maiores indicadores de crise que tem no mercado financeiro. O petróleo ele tem um comportamento muito característico quando tem algum tipo de crise. Porque o petróleo, igual os Estados Unidos, teve um problema porque cortou o suprimento de petróleo. Isso para a economia. Para a economia porque não tem energia e nem combustível, né? O que acontece? O negócio para. O que torna o petróleo uma base para o funcionamento da economia. E se o petróleo sobe, tem mais inflação. Porque tudo fica mais caro, porque o transporte fica mais caro, a energia fica mais caro, isso repassa para o consumidor. As empresas, cara, isso aí em cadeia de produção imensa de empresas afeta muita coisa. E aí isso é repassado para o investidor, para as pessoas com inflação. Então, cara, se o petróleo sobe muito, abruptamente, com a economia já um pouco aquecida, com inflação alta, cara, você mata a economia desse jeito. E é por isso que quando o petróleo tem uma alta muito forte, geralmente é índice de crise.
E aí, nesse momento, muita gente está se protegendo. Então, E você vê que pode ter uma fuga muito grande de reais por conta... Primeiro já teve essa taxação do IOF, né? Então as pessoas já vão mais pra cripto. Se tem uma taxação em cripto, só que a diferença é que cripto é mais difícil de você taxar, né? Porque, Sim. querendo ou não, autocustódia, dependendo, você vai lá, abre conta em outra corretora internacional que não tem sede no Brasil, não vai ter essa parte do IOF. Você acredita que pode ter uma fuga de capital muito grande se vem mais taxação pra as pessoas tirarem o dinheiro do Brasil? com certeza, com certeza. Cripto não é um negócio muito fácil de taxar, porque tem muita suposição. Você pode ter várias carteiras, você pode mascarar várias coisas que você faz dentro da rede, e aí se o governo te enquadra e fala assim, pô, me explica isso aí, ele não tem certeza até você falar pra ele, sabe? Até você pegar e juntar tudo e fazer. O que ele pode fazer é puxar dados da rede e ver qual carteira teve ligação com o que você já fez. E eles fazem hoje. Tem tem um site chamado Coin que você consegue jogar seus endereços e ele pega e linka tudo que você já mexeu com essa carteira. Essa é a minha carteira principal. Você já mandou isso pra onde? Pra qual carteira? Ele pega todas e fala, no geral você movimentou isso de dinheiro. E aí, o governo usa uma ferramenta parecida como essa para fazer o cruzamento de informação, mas ele não sabe qual carteira é sua. Então tem muita suposição. E dentro dessa suposição as pessoas podem falar assim, cara, eu não quero nem saber. Não vou falar nada, sabe? Até chegar e pressionar. E se pressionar, o pessoal foge. E fora também que, por exemplo, o cara usou uma corretora que o governo vai lá e rastreia e mandou da corretora para outra carteira. Só que ele mandou pra outra carteira que pode ser dele, ou ele pode ter pagado alguma coisa de alguém. Exatamente, exato. E aí é nessa que não tem como ter uma certeza porque não tem um CPF por trás. E Aí imagina, o cara foi lá, corretora que o governo tem acesso ao CPF dele, que ele fez tudo certo, ele pagou alguma coisa pra outra pessoa e essa outra pessoa mandou pra outra carteira. Aí ele não sabe se era dele, se era de outra pessoa, fica confuso mesmo. Sabe o que acontece no final? Eles falam que tudo é seu. Fala assim, você que movimentou tudo isso, você vai pagar imposto em cima disso. Mas não é meu, sabe? Aí, cara, você já começa a ramificar o negócio pra um problema gigante, que aí já passa a bola pro amiguinho, né? Às vezes você passou a carteira dele, aí começa a traquear a carteira do cara. Então vira uma bagunça. E pra gente, cara, como cidadão, isso é ruim pra caramba, porque a gente se sente pressionado a transmitir tudo de uma forma super transparente. E uma tecnologia que foi criada pra dar liberdade pra gente. Uma tecnologia que é pra dar autonomia sobre o que você faz e segurança. O principal ponto de cripto não é nem você ficar fora do radar, mas é você ter o poder de eu mando na minha grana, ponto. Ninguém vai mexer no que eu tenho. E no Bitcoin eu não vou ser diluído. Que acaba que você tem reais, você tem dólares, você não sabe quando que você vai ser diluído e nem quanto você vai ser diluído. Exato. Então, cara, assim, indiscutivelmente, uma maior pressão em cima das pessoas, quem busca mais conhecimento, quem aprende mais sobre cripto, vai acabar buscando meios alternativos de ir para um país que consiga fazer tudo. Pô, eu não sei como é que funciona isso, mas o cara, por exemplo, pega uma carteirinha dele, deixa no celular, numa MetaMask, ou pega a carteirinha, bota no bolso, alguma coisa, vai para outro país e saca tudo lá. E se for um país que fica tranquilo quanto a isso, você tem liberdade para fazer isso, sabe? Você literalmente foge do país. Pô. E aí consegue aumentar a fuga de capital, caso tenha uma taxação ainda maior, que se não me engano o IOF pode ir até 25%, não é? Por lei, constitucionalmente, 25%. Por lei pode ir até 25%, né? Então, imagina, você paga um quarto da tua grana só de pedágio pra ir. só pra conseguir mandar pra lá e na volta ainda paga, né? Que não diminuíram a volta, só diminuíram a ida. Que eles falam que o argumento foi o seguinte, não, que a gente quer incentivar a volta de capital. Então é só 0,38, se eu não me engano. Agora a ida não, é 1,1. Não, você Olha vem essa aqui e coisa tá boa. tranquilo, mas você fica preso aqui pagando imposto, pô. Tem que fazer isso. Aí você quer mandar de volta aí 1,1. Você quer vir aí não, aí é menos pra você, é 0,38. Cara, né? Então, eu não duvido que no futuro saia algum lugar que fala assim, que tudo de cripto pode vir pra cá. El Salvador não sei se vai chegar num caminho como esse, mas os caras foram os pioneiros, eles primeiros a falar, não, a gente vai botar o Bitcoin aqui. Então, pode ser que no futuro tenha algum porto seguro pra quem investe em cripto. Eu não vi a duvido. galera indo pra onde? Era pro Paraguai, não é? Paraguai Uma galera que de é cripto menor, que vai pro Paraguai, acho que é... Como é que os caras falam que é tudo 10, 10, 10. 10, é. Alguma coisa assim. É onde o país que toma essa decisão, que quem tem cripto vai poder ter mais liberdade ou que vai atrair mais riqueza. Do Brasil, ano passado, se eu não me engano, foram mais de 1.000 milionários que deram saída fiscal do Brasil. E a tendência, quanto mais imposto é que mais saiam. Então... E até tem algo que preocupa, que tinha projeto de lei de proibir autocustódia de stablecoin aqui no Brasil.
Porra, é sacanagem. Então, se o cara vai lá comprar na corretora, foram direto em stablecoin, porque às vezes o cara que é mais conservador, ele só quer trocar real por dólar e ficar tranquilo, não quer ter Bitcoin, não quer nem nada, só quer ter o dólar mesmo, né? E aí, Sim. proibir isso daí é proibir a liberdade mesmo, Não, dele ter o próprio dinheiro. Sim, pelo menos eu sempre me preocupei muito em relação ao SDT, que é o dólar tokenizado, no seguinte, cara, todo mundo falando nesses últimos anos sobre algum banco central criar uma moeda virtual. Então, o real virtual, o dólar virtual. Então, a gente sempre ficou com isso assim, pô, será que vai acontecer ou não? Então, no Brasil não tem nada disso, nos Estados Unidos também não. Mas no início do mandato do Trump, o que aconteceu? Ele fez uma ordem executiva falando assim, a gente não quer fazer um dólar virtual aqui não. Falaram que não ia ter, como é que é? Não vai ter... CBDC, é. E aí, o que acontece? Cara, se você não cria um dólar virtual do governo, você não tem concorrente direto pro SDT e o SDC. Porque o SDT e o SDC, você está delegando a tokenização para uma empresa, que é uma empresa que faz isso. Sendo que, fundamentalmente, numa economia tradicional, quem faz isso é o Banco Central. Sabe? Porque ele vai ter o poder sobre tudo. E você está dando esse poder para uma empresa. Então eu sempre pensei, cara, se eles inculcarem com isso a ideia, criarem problema, vai dar ruim, vai ter uma briga feia. E aí quando eu vi ali na ordem executiva do Trump falando que não vai ter problema com isso, que não vai criar e defende a liberdade com o SDT e o SDC, eu falei, cara, menos mal, a gente já tem uma estrada boa pro mercado aí ficar com mais paz. O SDT, no final das contas, a garantia é que eles compram títulos do governo americano, né? Então, de forma direta, eles estão financiando o governo americano. É interessante para eles que mantenha, né, o SDT, na minha visão. Sim. E eu acho que ainda é mais positivo que seja uma empresa privada que emita a stablecoin, porque, por exemplo, outros países, tenho medo de ser sancionado pelos Estados Unidos, eles irem lá e bloquearem o dinheiro aqui, não validarem meus títulos. Agora, se uma empresa privada, a pessoa fica mais segura. E ao mesmo tempo, a Tether tem que comprar título de dívida do governo americano. Se eu não me engano, eles estão no top 5, acho que mais, top 5 ou top 10 que mais financia a dívida americana. Então, para os Estados Unidos, eles estão se financiando, tá tudo certo. Sim, para a saúde do mercado de cripto manter da mesma forma saudável e ficar tudo bonito nos próximos anos, para não ter nenhum tipo de risco, não pode ter nenhum problema com stablecoin. Não pode, não pode. Sendo a ponta de liquidez. Cara, exato, não pode ter problema com SDT nem o SDC. Deixe isso quietinho, as empresas funcionando, porque enquanto está funcionando, a engrenagem de cripto está girando e tem liquidez para tudo. Porque se você mexe com isso, cara, aí já vira um efeito dominó ali em cadeia que começa a afetar todas as criptos, que tudo tem liquidez, principalmente o SDT e o SDC, e aí o mercado ele cracha se tiver um problema com as stablecoins. Mas eu vejo que tá algo mais tranquilo hoje do que já foi no passado. Então, antigamente tinham dúvidas se a Tether realmente tinha reserva pra conseguir bancar tudo que eles já emitiram. Hoje em dia parece que talvez no passado era uma bagunça, hoje arrumaram a casa. A própria Circle também tá listada na bolsa dos Estados Unidos agora, vai ter que ter auditoria, um monte de coisa. Então eu acho que esse problema, acreditou que não vai aparecer aí tão cedo. Também acredito, mas se realmente ocorrer, vai ser um problema grande mesmo pro mercado. Cara, eu não vou falar que nunca é possível, mas pode acontecer qualquer coisa. É sempre importante você ter noção dos riscos que circula dentro de cripto. Existe risco de uma crise, a gente precisa de uma crise para cravar qual vai ser o futuro do Bitcoin. A gente precisa ter noção que o SDT e o SDC são dois pilares essenciais para o mercado. Se você mexe com isso, você desestabiliza todo o mercado. Isso é um risco. Não, eu não fico cego em relação a isso. Cara, se esse risco existe, se acontecer alguma coisa, eu vou ponderar. Pô, deu um problema com a Circle, com a Tether lá que pode espalhar para cripto. Cara, eu vou estar olhando para isso para ponderar o que isso pode custar para o mercado. Porque a gente está mexendo com uma coisa nova, não tem super histórico. Então não dá para cravar que vai ser isso aqui para sempre, vai ficar tudo lindo. Então, cara, enquanto tiver tudo bem, vamos ganhar dinheiro, tá show. Agora, quando ficar perigoso, você tem que realmente ponderar e ter pelo menos uma noção do que você tem que olhar para quando tiver a coisa perigosa mesmo. E sobre as empresas que passaram a comprar Bitcoin, MicroStrategy, a MetaPlanet, que viraram, como é que é? Bitcoin Treasury Companies, né? O que você vê sobre? Você acha que pode ser uma boa alternativa para você conseguir se expor à valorização do Bitcoin de maneira alavancada? Você gosta, não gosta? O que você tem sobre esse assunto? Se você, eu não invisto nessas empresas, eu não tenho interesse em investir direto nessas empresas, mas se você for colocar tudo lado a lado hoje, cara, MetaPlanet subiu 10.000% se você comparar um ano atrás, um pouco mais de um ano. MicroStrategy subiu 4.000%.
Não tem cripto que performou isso. Não tem. Até o Bitcoin não performou isso. Então você para pensar assim, cara, essas empresas, elas estão usando o Bitcoin, comprando Bitcoin, atraindo holofote e se alavancando com esse hype também. E ainda dando garantia para pegar empréstimo, para alavancar e dando como garantia as próprias ações da empresa também, até o próprio Bitcoin. Então, cara, isso vira um bolo de alavancagem que o interesse é único, fazer a empresa valorizar mais, ter um valuation absurdo e usar um hype com Bitcoin para aproveitar uma engrenagem que nós temos hoje na economia de alavancagem. Pô, se o Bitcoin está subindo e eu pegar um empréstimo, eu tenho muito dinheiro, vou pegar um empréstimo a juros baixos, e aí eu posso pegar o meu empréstimo e comprar Bitcoin. E quanto maior o valor de mercado da empresa, consequentemente, mais ela vai conseguir pegar empréstimo, mais ela vai conseguir se alavancar, dando as ações como garantia. Então... Cara, imagina isso no bolso do CEO, o bolso do dono da empresa. O cara tá nadando em grana. Uma empresa que sobe 10.000%, cara, você não vê isso em qualquer lugar. O cara tá nadando em grana. Então o interesse dele devia ser esse. Eu dificilmente acho que ia ser assim. Não, vamos comprar Bitcoin porque... vamos proteger. Não, o cara foi pra fazer valorização, pra empresa subir pra caramba, pra atrair capital. A própria MicroStrategy, ela surfou a bolha.com, aí foi uma empresa que caiu pra caramba, nunca tinha recuperado, tinha um modelo de negócio que ela não era líder de mercado, aí pensou, vou começar a comprar, depois viu que beleza, tá bacana, começou a se alavancar, então já era uma empresa que tinha surfado a bolha.com, acredito que o objetivo seja o mesmo. Cara, eu ainda trato o mercado de cripto como uma bolha. Sabe? É um negócio que sobe muito, sendo que se você for ver o fundamento por trás, cara, pro Bitcoin tá tudo certo. Agora, quando você vê altcoins valorizando muito, muitas moedas que não tem fundamento nenhum, me lembra 2000, a bolha.com, cara. É simples. Então, não tenha dúvidas que isso é um hype que as empresas estão aproveitando. Não é sempre que a gente tem uma bolha, não é sempre que a gente vê um mercado novo surgindo, o mercado de acordo com a tecnologia futura, atual. Então, cripto é um negócio muito novo, é uma coisa da internet, é um negócio dessa geração. Então, as empresas vão aproveitar para surfar nessa onda. E aí, você tem que entender que isso é um surf. Não é um negócio que vai durar para sempre. Vai chegar um ponto que, se o mercado evoluir para um ponto muito grande, vai ficar mais estável do que ter essa volatilidade que a gente está acostumado. Então, o que a gente está vendo hoje é uma oportunidade de ouro para as pessoas mudarem de vida também. Sabe, ter uma performance como ninguém tem. Só que você tem que saber fazer isso da forma correta, porque pode virar uma ferramenta de você se ferrar e perder tudo que você tem também. Então, isso é muito perigoso, é uma linha tênue ali. Uhum. Você vê que um gatilho para a próxima crise pode ser de uma dessas empresas terem a margem chamada, não conseguir ter que vender Bitcoin, aí vende Bitcoin e o Bitcoin cai mais, tem que vender de novo. Você acha que pode ser algo, talvez não no mesmo estilo que foi uma Terra Luna, mas que teve essa desalavancagem no mercado? Acho. Assim, não é só cripto que trabalha com uma grande alavancagem. Cripto tem um mercado paralelo que é o mercado futuro. Nesse mercado futuro você pode comprar Bitcoin alavancado. Então você opera no mercado com mais dinheiro que você tem. Então, se você for puxar uma métrica de quanto capital real existe dentro de cripto, é menos do que a gente tem hoje. Então, muita parte do dinheiro que você vê hoje é um dinheiro alavancado. E um mercado que está altamente alavancado, quando puxa a margem, quando o mercado cai, você tem que pagar a sua dívida da alavancagem, você tem que pagar o que você pegou. E aí as coisas ficam perigosas, porque quando acontece isso, às vezes o cara está alavancando dinheiro em cripto com garantia no que tem de ações. Aí cripto cai, o cara tem que pagar a obrigação dele ali para manter margem. O que ele faz? Ele puxa o dinheiro da bolsa. Então, às vezes, puxa dinheiro da renda fixa. Então, ele vai tirando dinheiro de tudo que conseguir para sustentar o investimento, a alavancagem dele. Só que se essa alavancagem continuar caindo, ele vai puxando até o bolso esvaziar. E aí não tem para onde correr. Aí ele quebra. Só que isso aí, a gente não está falando mais de pessoas usando a alavancagem, nós estamos falando de empresas. E aí fica perigoso. Porque se for um negócio sistêmico mesmo, que todo mundo começa a puxar margem de todo lado, aí é um crash que vai se estender da bolsa até cripto, ponta a ponta. Exato, é porque acabou que unificou o mercado de as ações listadas na Nasdaq e do Japão também, outros países estão comprando e se alavancando em cripto. Então acabou que foi a ponte que juntou os dois mercados e algo que está alavancado, né? Então Sim, realmente o problema, assim, Renan, é que o mercado hoje, ele não tem a conjuntura econômica de lá atrás. Então, se você tivesse alavancando o mercado lá atrás, estava tudo tranquilo. Mas as condições que a gente está vendo hoje, a gente está trabalhando dentro de uma economia fragilizada e toda ferrada. Então, fruto de várias crises que foi magoando e ferrando a economia.
Então hoje não é o cenário ideal para trabalhar com isso. E é por isso que a gente já está muito mais uma característica de bolha financeira em tudo que você imagina do que um cenário maravilhoso para ganhar dinheiro. Então o risco de você ganhar dinheiro e perder muito agora é altíssimo. Então você pode ganhar muito, mas você pode perder muito. Se você errar o timing de venda, você pode se ferrar legal. Então, assim, cara, é um negócio que vai espalhando todas as frentes. Hoje, todo mundo que tá pegando 2020 hoje como referência, tá tudo mais caro. Tá tudo absurdamente mais caro. Não tem setor na economia que se salva. No Brasil, Estados Unidos. Então tá tendo uma inflação grande no mundo todo. Então isso é um risco sistêmico que a gente tem de ter uma crise, sabe? Então se você bota alavancagem no meio, piora muito a situação. Então, minha tese, se o petróleo tiver um rompimento de tendência para cima, ferrou. Aí já é um gatilho que essa crise pode estar estourando. Por enquanto, o petróleo está numas baixas anuais, está numa situação muito confortável para o mercado subir, mas quando isso reverter, o petróleo achar um fundo, começar a subir e quebrar uma tendência de baixa, é o gatilho que eu vou estar vendo para realmente ter uma crise dali para frente. O que eu vejo do petróleo também é que ele tá em uma baixa, pelo menos esse ano agora, por conta do medo de recessão também, né? Então, se tem recessão, menos demanda por petróleo. Sim, cara, o petróleo, um dos piores gatilhos que acontece, e foi o que aconteceu em 2021, pra gente ter aquela pequena crise 21-22, foi conflito geopolítico. Cara, tem isso acontecendo, o petróleo, pum, pra cima. Então, se daqui pra frente o cenário tá do jeito que tá, o mercado sobe, se tiver algum conflito dessa natureza e o petróleo der uma subida pra cima, e às vezes essa subida é um rompimento de uma tendência, geralmente é o gatilho, como se fosse o que faltava ali para no copo cheio de água, um pingo para começar a cair, sabe? Então eu acho isso mais perigoso do que tudo, ter qualquer tipo de conflito geopolítico ali acontecendo. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero, e fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.